Você já se pegou olhando para o relógio às 2 da manhã, depois às 3 e de novo às 4, tudo porque sua bexiga parece ter uma vida própria à noite? Aquela necessidade insistente de se levantar para ir ao banheiro, interrompendo um sono que já é tão precioso em nossa idade, é algo que muitos de nós conhecemos bem. É exaustivo, não é? Acordamos cansados, às vezes mal-humorados, e a promessa de um dia cheio de energia se esvai antes mesmo de o sol nascer. Sentimos que estamos perdendo o controle de nossas noites, e isso se reflete em nossos dias, impactando nossa disposição, nossa memória e até mesmo o nosso humor. Essa realidade dolorosa de ter que se levantar mais de 2 vezes durante a noite, especialmente depois dos 70 anos, non é apenas un incómodo. É un sinal de que algo precisa ser asustado en nosa rotina. E moitas veces pensemos que é apenas parte da idade, algo con que temos que conviver. Mas e se eu dixese que non precisa ser asín, que existen segredos simples, hábitos diarios que poden transformar súas noites, devolvéndole o sono continuo e reparador que você tanto merece? Neste vídeo vamos desvendar 7 hábitos diários simples que você pode incorporar na sua rotina para finalmente ter aquelas noites de sono ininterrupto que tanto busca. São ajustes práticos e gentis que respeitam o seu corpo e o seu estilo de vida, mas que trazem resultados surpreendentes. Fique comigo até o final, pois o último hábito pode ser o mais surpreendente de todos e o que realmente fará toda a diferença na sua jornada para noites mais tranquilas e dias mais cheios de vida. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro passo. Algo que talvez pareça óbvio, mas que muitos de nós fazemos de forma errada sem nem perceber o impacto que isso tem em nossas madrugadas. O primeiro hábito é sobre gerenciar a ingestão de líquidos no final do dia. Parece simples, certo? Mas não se trata apenas de beber menos água. O truque está em entender o quando você bebe e como o seu corpo processa esses líquidos. Pense comigo. Durante o dia, nosso corpo está em constante movimento, digerindo, absorvendo nutrientes e eliminando toxinas. Se você bebe água continuamente até a hora de se deitar, seu sistema urinário continuará trabalhando a todo vapor, mesmo quando você tenta descansar. É como tentar desligar um motor que ainda está recebendo combustível. A chave aqui é dar um tempo para o seu corpo processar todo o líquido antes que você se deite. O ideal é que você reduza drasticamente a ingestão de líquidos nas últimas 2 a 3 horas antes do seu horário habitual de dormir. Isso não significa que você deve se desidratar, pelo contrário. Mantenha-se bem hidratado ao longo do dia, bebendo bastante água pela manhã e tarde. Mas, à medida que a noite se aproxima, seja mais consciente. Se você costuma ir para a cama por volta das 22, tente limitar o consumo de líquidos maiores após as 19 ou 20 horas. Pequenos goles para molhar a boca ou tomar um medicamento são aceitáveis, claro, mas evite grandes copos de água, chás ou sucos nesse período. Imagine que seu corpo precisa de uma hora do fechamento para líquidos, permitindo que seus rins trabalhem para eliminar o excesso de fluidos antes que você se deite, diminuindo assim a urgência de se levantar durante a noite. Essa simples mudança pode ter um impacto profundo na frequência das suas idas ao banheiro. Com a ingestão de líquidos sob controle, precisamos olhar para o que estamos bebendo, porque nem tudo é igual quando se trata de uma boa noite de sono. E isso nos leva ao segundo hábito: evitar bebidas diuréticas e estimulantes à noite. Muitas pessoas gostam de um café depois do jantar, um chá preto para relaxar, ou até mesmo um copo de vinho, pensando que isso as ajudará a dormir. O problema é que essas bebidas, na verdade, têm o efeito oposto em seu sistema urinário. O café e muitos chás contêm cafeína, um poderoso diurético que aumenta a produção de urina. Além disso, a cafeína é um estimulante que pode mantê-lo mais alerta do que você gostaria, mesmo que se sinta cansado. O álcool, por sua vez, embora possa parecer que ajuda a adormecer no início,
interfere profundamente na qualidade do seu sono e também atua como um diurético, fazendo com que você acorde para ir ao banheiro mais vezes. Pense bem, aquele copo de vinho que parece te acalmar antes de dormir, muitas vezes é o verdadeiro culpado pelas suas interrupções noturnas. A solução é simples. Consuma essas bebidas mais cedo no dia. Aquele cafezinho depois do almoço pode ser o último do seu dia. À noite, opte por água pura, que é sempre a melhor opção, ou chás de ervas, que são conhecidos por suas propriedades relaxantes, como camomila, cidreira ou hortelã. Eles não só não são diuréticos, como podem ajudar a acalmar seu corpo e mente, preparando-o para um sono mais tranquilo. Fazer essa troca consciente pode fazer uma diferença enorme nas suas idas noturnas ao banheiro. Agora, passando do que bebemos para o que comemos, a nossa alimentação noturna também tem um papel gigantesco nesse quebra-cabeça do sono e da necessidade de urinar. E assim chegamos ao terceiro hábito, fazer refeições noturnas mais leves e menos salgadas. Imagine seu corpo como uma máquina que precisa descansar à noite. Se você o sobrecarrega com uma refeição pesada, cheia de gordura, muito temperada, ou pior ainda, com excesso de sal, ele terá que trabalhar muito mais para digerir tudo isso, quando deveria estar se preparando para o repouso. Comidas pesadas e gordurosas podem causar indigestão, azia e desconforto, tudo que atrapalha seu sono. Mas o grande vilão aqui muitas vezes esquecido é o sal. Alimentos ricos em sódio fazem com que o corpo retenha líquidos. Se você janta uma refeição muito salgada, seu corpo vai tentar equilibrar essa concentração de sal puxando água para o sistema. E depois, durante a noite, quando você está deitado e o fluido se redistribui, seus rins trabalharão horas extras para tentar eliminar esse excesso de líquido, resultando em mais idas ao banheiro. A solução é jantar mais cedo, se possível, e optar por alimentos leves e de fácil digestão. Uma sopa suave, uma salada com proteína magra ou um pedaço de peixe grelhado com legumes cozidos são excelentes escolhas. Evite aquelas feijoadas pesadas, pizzas cheias de queijo ou aquele churrasco que, apesar de delicioso, pode ser uma tortura para o seu corpo durante a noite. Ao comer de forma mais inteligente à noite, você dá ao seu sistema digestivo a chance de descansar e minimiza a retenção de líquidos, permitindo que você durma mais profundamente e com menos interrupções. Com as escolhas de bebidas e alimentos mais alinhadas, vamos agora explorar algumas ações mais corporais, que podem ser verdadeiras viradas de jogo para as suas noites. E o quarto hábito é uma estratégia que muitos subestimam: elevar as pernas ou usar meias de compressão durante o dia. Este é um ponto crucial, especialmente para quem, como muitos de nós, passa uma boa parte do dia sentado ou em pé. A gravidade é uma força implacável, e ao longo do dia, ela faz com que o líquido se acumule em nossas pernas e pés, resultando naquele inchaço que notamos ao final da tarde. Esse acúmulo de líquido não é estático. Quando você se deita para dormir, a gravidade deixa de puxar esse líquido para baixo, e ele começa a se redistribuir pelo corpo, voltando para a corrente sanguínea. Se há muito líquido acumulado nas pernas, essa redistribuição aumenta significativamente o volume de sangue que passa pelos rins. E o que os rins fazem quando detectam um excesso de volume? Eles trabalham para filtrá-lo e eliminá-lo, o que significa mais urina e, consequentemente, mais idas ao banheiro durante a noite. A solução para isso é simples e eficaz. Eleve suas pernas. Dedique cerca de 30 a 60 minutos no final da tarde ou início da noite para deitar-se com as pernas elevadas acima do nível do seu coração. Você pode usar algumas almofadas para apoiar os pés e as pernas enquanto lê um livro, assiste à televisão ou apenas relaxa. Essa simples ação ajuda o líquido a retornar para o tronco antes de você se deitar para dormir, permitindo que seus rins processem e eliminem o excesso de fluidos mais cedo, enquanto você ainda está acordado. Para algumas pessoas, o uso de meias de compressão durante o dia, aquelas que ajudam a manter a circulação nas pernas e prevenir o inchaço, também pode ser uma excelente estratégia. Claro, converse com seu médico sobre a melhor opção para você, mas a ideia é a mesma:
gerenciar o acúmulo de líquidos nas pernas antes que ele se torne um problema noturno. Isso alivia a pressão sobre seus rins durante o sono, ajudando a diminuir a necessidade de urinar durante a madrugada. Além de gerenciar o acúmulo de líquidos, o movimento do nosso corpo ao longo do dia também tem um impacto surpreendente na qualidade do nosso sono e na frequência com que nos levantamos à noite. E isso nos leva ao quinto hábito: incorporar movimento suave e regular durante o dia. Muitas vezes, pensamos que o exercício é apenas para manter o peso ou a saúde do coração, mas ele desempenha um papel fundamental na regulação de tantos outros processos corporais, incluindo a qualidade do sono e a circulação de fluidos. A atividade física moderada e regular, realizada de forma consistente, melhora a circulação sanguínea geral, o que, por sua vez, ajuda a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos que mencionamos anteriormente. Um corpo bem circulado é um corpo que gerencia melhor seus fluidos. Além disso, a prática de exercícios durante o dia contribui para um sono mais profundo e reparador. Quando dormimos bem, nosso corpo e mente funcionam de forma mais eficiente. A questão não é se exaurir, mas sim manter-se ativo de forma prazerosa e sustentável. Estou falando de uma caminhada agradável no parque após o café da manhã, alguns alongamentos suaves no meio da tarde, ou talvez uma aula de yoga gentil. O importante é que esse movimento aconteça durante o dia e não muito perto da hora de dormir, pois exercícios intensos nas horas que antecedem o repouso podem ter o efeito oposto, estimulando o corpo em vez de prepará-lo para o descanso. Uma boa regra geral é evitar exercícios extenuantes pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Lembre-se, um corpo ativo durante o dia é um corpo que está mais preparado para o descanso profundo e contínuo durante a noite, diminuindo as chances de ser despertado pela necessidade de ir ao banheiro. Por fim, antes de falarmos do hábito mais surpreendente, quero compartilhar uma técnica simples, mas extremamente eficaz, que muitos negligenciam pouco antes de se deitarem, e que é o nosso 6º hábito: praticar o esvaziamento duplo da bexiga antes de dormir. Você já se levantou para ir ao banheiro e, depois de alguns minutos na cama, sentiu que precisava ir novamente? Isso acontece com mais frequência do que imaginamos, e é geralmente porque não esvaziamos completamente a bexiga na primeira vez. À medida que envelhecemos, os músculos da bexiga podem não ser tão eficazes quanto antes, ou podemos simplesmente estar com pressa e não dar tempo suficiente para que ela se esvazie por completo. A técnica do esvaziamento duplo é exatamente o que o nome sugere. Você vai ao banheiro, urina normalmente, e então, em vez de sair, espera alguns minutos, 5 a 10 por exemplo, e tenta urinar novamente. Mesmo que você não sinta uma necessidade urgente, muitas vezes haverá um pouco mais de urina para ser eliminada. Isso garante que sua bexiga esteja o mais vazia possível antes de você se deitar para um longo período de sono. Pense nisso como uma segunda checagem antes de iniciar a jornada noturna. Você pode incorporar isso facilmente em sua rotina noturna. Por exemplo, escove os dentes e vá ao banheiro. Depois, enquanto se prepara para a cama, leia um capítulo de um livro ou faça uma breve rotina de alongamento suave. Então, logo antes de apagar a luz e se aconchegar, tente ir ao banheiro mais uma vez. Essa pequena pausa e a segunda tentativa podem fazer uma grande diferença, evitando que aquela pequena quantidade de urina restante se acumule e o force a acordar no meio da noite para uma viagem ao banheiro. É uma estratégia simples, mas que oferece um alívio notável para muitos. Chegamos ao nosso 7º e último hábito, que é tão crucial quanto os outros, para garantir que suas noites sejam verdadeiramente restauradoras e que, para muitos, é a peça que falta no quebra-cabeça. O 7º hábito é criar e seguir uma rotina relaxante antes de dormir. Pode parecer que não tem relação direta com a bexiga, mas acredite, o estado da sua mente e do seu corpo, antes de deitar, influencia profundamente a qualidade do seu sono e, por consequência, a frequência das suas idas ao banheiro. Estresse, ansiedade e uma mente agitada antes de dormir podem fragmentar o seu sono. Mesmo que você adormeça, a qualidade desse sono pode ser superficial, e qualquer pequeno estímulo, como a menor sensação de bexiga cheia, pode ser suficiente para te despertar. Um corpo relaxado e uma mente calma tendem a produzir menos urina à noite.
A ideia é sinalizar para o seu corpo e mente que é hora de desacelerar e se preparar para o repouso profundo. Isso significa evitar atividades estimulantes nas horas que antecedem o sono. Por exemplo, dimina as luzes em casa, o que ajuda o corpo a produzir melatonina, o hormônio do sono. Evite telas de celular, tablet e televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul emitida por esses aparelhos pode interferir no seu ritmo circadiano. Em vez disso, dedique-se a atividades que promovam o relaxamento. Você pode ler um livro, mas evite temas muito emocionantes ou que o deixem tenso. Ouvir música calma, instrumental ou sons da natureza. Um banho morno, não quente, pode ser incrivelmente relaxante, aliviando tensões musculares e preparando o corpo para o sono. Práticas de respiração profunda ou uma breve meditação também são excelentes para acalmar a mente e o sistema nervoso. Pensa em criar um santuário de paz no seu quarto, com temperatura agradável e ausência de ruídos ou luzes perturbadoras. Ao estabelecer uma rotina noturna consistente e relaxante, você treina seu corpo a associar essas atividades ao sono. Isso não só melhora a qualidade geral do seu sono, tornando-o mais profundo e menos propenso a interrupções, mas também pode reduzir a necessidade de urinar à noite. Um sono de melhor qualidade significa um sistema corporal mais equilibrado e uma bexiga que não se sente chamada a cada poucas horas. Então, em vez de assistir ao noticiário ou a um programa agitado, que tal colocar uma música suave e saborear um chá de camomila? Ou talvez reler um capítulo daquele livro que você adora, sentindo a calma se instalar. Essa é uma mudança poderosa que integra todos os outros hábitos, criando um ambiente propício para noites de sono contínuo e revigorante. Viu só como pequenos ajustes em sua rotina diária podem trazer uma transformação enorme para suas noites de sono? Começamos falando sobre a importância de ser mais consciente com a ingestão de líquidos nas últimas horas do dia, dando tempo para o corpo processar tudo antes de se deitar. Em seguida, conversamos sobre como evitar bebidas diuréticas e estimulantes à noite, trocando aquele café ou vinho por algo mais gentil com seu corpo. Depois, mergulhamos na ideia de fazer refeições noturnas mais leves e menos salgadas, aliviando o trabalho do seu sistema digestivo e minimizando a retenção de líquidos. Também exploramos estratégias para lidar com o inchaço nas pernas, como elevá-las ou usar meias de compressão, para que o excesso de fluido seja eliminado durante o dia e não durante o seu sono. Falamos sobre a importância do movimento suave e regular durante o dia para a saúde geral e a qualidade do sono. E não se esqueça da técnica simples, mas eficaz, do esvaziamento duplo da bexiga, pouco antes de dormir, garantindo que você comece a noite com a bexiga o mais vazia possível. E, por fim, a joia da coroa, a criação de uma rotina noturna relaxante, que acalma a mente e o corpo, preparando-o para um sono profundo e ininterrupto. Lembre-se, a consistência é a chave. Não se sinta pressionado a implementar todas essas mudanças de uma vez. Escolha 1 ou 2 hábitos para começar e, à medida que se sentir mais confortável, adicione outros. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Você merece noites de sono reparador e dias cheios de energia. É natural ter preocupações com o sono à medida que envelhecemos, mas esses passos são poderosos e podem te devolver o controle sobre suas noites. Imagine acordar revigorado, pronto para aproveitar cada momento com seus netos, viajar ou simplesmente desfrutar da vida com mais clareza e disposição. Quero muito saber de você. Qual desses hábitos você já pratica ou qual você vai começar a incorporar na sua rotina hoje mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este vídeo tocou você e te deu uma nova perspectiva sobre como melhorar seu sono noturno, por favor, deixe seu gostei e compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas dicas tão valiosas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas para uma vida mais plena e feliz em todas as idades. Lembre-se, o envelhecer é uma jornada e cada passo, cada pequena mudança que fazemos, nos impulsiona a viver com mais vitalidade e alegria. Viva a sua melhor vida em todas as idades.